E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O nome de Bruno Henrique, um dos principais atacantes do Flamengo nos últimos anos, voltou ao centro de uma tempestade que ultrapassa as 4 linhas e entra de vez no campo criminal. A Justiça do Distrito Federal decidiu avançar mais um degrau no caso que envolve apostas esportivas, e agora, o jogador passa a responder também por estelionato, não apenas por fraude esportiva. A virada ocorreu quando a terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios analisou um recurso apresentado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ligado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Em sessão realizada na tarde de uma quinta-feira, o colegiado acolheu, de forma unânime, o pedido para que Bruno Henrique e outros envolvidos fossem formalmente processados sob a acusação de estelionato. Em outras palavras, todos deixam de ser apenas investigados e passam a ocupar o lugar de réus em uma ação penal mais ampla e delicada. O novo passo da justiça não se restringe ao atacante rubro-negro. Também passam a responder ao processo o irmão do atleta, Vander Nunes Pinto Júnior, a cunhada Ludmila Araújo Lima e mais 6 pessoas ligadas ao suposto esquema. Caso, ao final da ação, a acusação consiga convencer o judiciário, cada um deles poderá ser condenado a uma pena que varia de 1 até 5 anos de reclusão, dentro do que estabelece a legislação para o crime de estelionato. Esse movimento representa uma clara mudança de rota em relação ao que havia sido decidido anteriormente. Em julho, a Justiça do Distrito Federal já havia aceitado uma denúncia por fraude esportiva envolvendo Bruno Henrique, o que, por si só, já colocava o jogador em uma posição desconfortável diante da opinião pública. No entanto, naquela ocasião, o juiz Fernando Brandini Barbagallo rejeitou o enquadramento do caso também como estelionato, entendendo que a peça apresentada pelo Ministério Público não trazia elementos suficientes para sustentar esse segundo crime. A acusação, porém, não se deu por satisfeita. O Ministério Público insistiu em uma leitura mais ampla da situação. Para os promotores, não se tratava apenas de manipulação no contexto esportivo, mas de uma conduta que teria enganado as empresas de apostas e gerado ganhos indevidos, encaixando-se, assim, no conceito clássico de estelionato, em que alguém obtém vantagem ilícita em prejuízo de outrem por meio de artifício ou ardil. Do outro lado, a defesa de Bruno Henrique construiu sua linha de argumentação em torno de um ponto central. Quem seriam, exatamente, as vítimas dessa história? Os advogados sustentam que os palpites teriam sido feitos por apostadores que receberam informações privilegiadas de que o atacante seria divertido com cartão em uma partida do Campeonato Brasileiro de 2023. Para que se configurasse o estelionato, segundo essa tese, as casas de apostas precisariam ter se apresentado formalmente como vítimas do esquema, o que não ocorreu por iniciativa direta delas. É justamente nesse ponto que entra a divergência que mudou o rumo do processo. O relator do caso na terceira turma criminal, desembargador Demétrios Gomes, adotou um entendimento distinto daquele que, lá atrás, havia sido utilizado para rejeitar o estelionato. Para ele, a ausência de uma queixa formal individualizada por parte de cada empresa não impede o prosseguimento da ação. O magistrado considerou que a comunicação feita pela International Betting Integrity Agency, entidade internacional dedicada à integridade no mercado de apostas, é suficiente para representar os interesses das casas de apostas que teriam sido prejudicadas. Na prática, o tribunal reconhece que a IBIA funciona como uma espécie de porta-voz desse setor, capaz de levar às autoridades indícios de irregularidades que atingem diversas plataformas ao mesmo tempo. Essa leitura dá fôlego à tese do Ministério Público e enfraquece o principal escudo levantado pela defesa do jogador, ao menos nesta fase processual. A decisão abre uma série de perguntas incômodas que vão muito além de Bruno Henrique. Até que ponto as empresas de apostas dependem de entidades internacionais para se proteger de possíveis golpes? Em que medida o futebol brasileiro está exposto a manipulações silenciosas, baseadas em informações privilegiadas sobre cartões, faltas ou outros lances aparentemente secundários? E como essa rede de interesses impacta a confiança do torcedor que, do outro lado da tela, acredita estar assistindo a um espetáculo limpo? Para o atleta, o cenário se torna mais pesado.
Responder por fraude esportiva já colocava em questão sua relação com o jogo e sua conduta profissional. Com a inclusão do estelionato, a narrativa ganha contornos ainda mais graves, porque passa a envolver diretamente o potencial prejuízo financeiro de empresas e, de forma indireta, de milhares de apostadores que movimentam quantias expressivas em plataformas digitais. Mesmo sem condenação, apenas o fato de ser réu em duas frentes distintas já produz desgaste público e coloca pressão sobre a sua imagem, o ambiente no vestiário e a própria gestão de crise por parte do Flamengo. Do ponto de vista jurídico, o processo entra agora em uma fase mais aprofundada. A acusação terá a missão de demonstrar, passo a passo, como as supostas informações privilegiadas teriam sido usadas para enganar o sistema das casas de apostas, gerar ganhos ilícitos, e, em consequência, configurar o estelionato. A defesa, por sua vez, tentará reforçar a ideia de que não houve engano direto às empresas, que não existiu representação formal destas como vítimas e que a própria dinâmica do mercado de apostas envolve riscos assumidos por quem o explora. Enquanto essa batalha se desenrola nos tribunais, o caso ajuda a expor uma realidade que muitos preferiam ignorar. A aproximação crescente entre futebol e apostas abriu um campo fértil para disputas legais complexas, em que atletas, intermediários, plataformas e órgãos de controle entram em choque. O processo contra Bruno Henrique, o irmão, a cunhada e os demais envolvidos não é apenas uma história isolada sobre um cartão supostamente combinado, é um sintoma de um sistema inteiro que tenta se adaptar a uma era em que cada lance pode virar dinheiro, e cada informação vazada pode transformar um jogo em alvo de investigação criminal. O desfecho ainda está em aberto. O que já está claro, porém, é que a justiça decidiu olhar para esse episódio com mais rigor. E, a partir de agora, cada novo movimento do processo será acompanhado de perto por torcedores, pelo próprio Flamengo, pelas empresas de apostas e por quem enxerga nesse caso um teste importante para medir até onde o futebol brasileiro está disposto a ir no combate a irregularidades ligadas ao universo das apostas. Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Logo após a festa do título brasileiro, um silêncio pesado toma conta do ambiente, e então, a frase explode feito uma bomba. A ordem era para o Flamengo não ganhar. A suposta declaração atribuída ao árbitro Ramon Abate-Abel caiu como um raio sobre o futebol brasileiro, acendendo um debate que ninguém imaginava revisitar tão cedo. A nação ficou paralisada, intrigada, querendo entender se isso é apenas um rumor inflamado ou se há algo muito mais profundo por trás dessa fala que tomou conta das redes. Segundo circula nos bastidores, a tal revelação teria sido feita em um momento reservado, longe das câmeras, mas rapidamente encontrada e espalhada por pessoas que garantem ter presenciado a conversa. O impacto foi imediato, torcedores em choque, dirigentes atentos e especialistas debatendo incansavelmente sobre a veracidade e o peso que esse tipo de acusação pode carregar. Afinal, se isso realmente ocorreu, não seria apenas mais um rumor, mas uma fissura grave na credibilidade do esporte. A suposta frase atribui a Abate uma intenção que, se confirmada, mudaria completamente a perspectiva sobre diversas partidas recentes. O rumor reacende discussões antigas sobre interferências externas, critérios duvidosos e decisões que sempre deixam no ar aquela sensação amarga de que algo não está certo. E é justamente essa combinação explosiva entre dúvida e indignação que dá força ao assunto, tornando-o impossível de ignorar. Enquanto isso, a torcida rubro-negra reage com a intensidade que só ela tem. Muitos pedem investigação imediata, outros questionam o que ainda pode vir à tona e há quem acredite que essa declaração pode ser apenas o início de algo ainda maior. A verdade é que a nação quer respostas, e quer agora. O clima é de tensão, desconfiança e expectativa, como se uma cortina estivesse prestes a ser puxada revelando algo que poucos têm coragem de imaginar. No fim, independente de o rumor se confirmar ou não, uma coisa já é certa. O futebol brasileiro acaba de ganhar mais um capítulo daqueles que ninguém esquece. Uma frase que ecoa, provoca, cutuca a ferida e deixa no ar a pergunta que inquieta milhões. Se isso aconteceu uma vez, o que mais pode ter acontecido sem que ninguém soubesse? E é aí que a curiosidade do público se transforma em combustível para um debate que promete ir muito longe. Agora,
O que realmente instiga é o silêncio que se formou ao redor do assunto. Nenhuma confirmação, nenhuma negativa categórica, apenas o eco da frase que continua reverberando nos bastidores. Esse vazio de respostas abre espaço para teorias, especulações e perguntas cada vez mais afiadas. Afinal, se nada disso fosse verdade, por que ninguém se apressa em desmentir com força total? O público sente que algo está sendo segurado, e é justamente essa ausência de clareza que acende ainda mais a chama da dúvida. E o mais intrigante é que, segundo fontes próximas ao caso, outros detalhes ainda estariam sendo guardados a sete chaves. Pessoas que teriam ouvido a conversa mencionam trechos complementares, partes que ainda não vieram à tona e que poderiam, se reveladas, mudar completamente a narrativa. É como se estivéssemos diante de um quebra-cabeça inacabado, várias peças espalhadas, nenhuma imagem completa, mas uma promessa evidente de que algo grande está prestes a surgir. Enquanto isso, cresce a expectativa de um possível pronunciamento oficial. O público aguarda ansiosamente qualquer sinal, uma coletiva emergencial, um comunicado urgente, uma entrevista bombástica capaz de esclarecer tudo. Há quem diga que um posicionamento pode acontecer a qualquer momento, e isso deixa todos em alerta, acompanhando cada atualização com a sensação de que a próxima notícia pode ser decisiva. E para completar, rumores paralelos começam a ganhar força, como se todo esse cenário fosse apenas a ponta do iceberg. Comentários discretos de profissionais do meio, publicações misteriosas nas redes e até mesmo movimentos inesperados de dirigentes ampliam a sensação de que estamos diante de algo muito maior do que parece. A pergunta que domina a cabeça de todos agora é simples, mas perturbadora: o que ainda falta ser revelado? Diante de toda essa situação explosiva, fica impossível não voltar a pergunta diretamente para você, torcedor rubro-negro. O que você acha desse rumor envolvendo Ramon Abate-Abel? Você acredita que essa frase pode realmente ter sido dita nos bastidores, ou tudo isso não passa de mais um episódio criado para gerar polêmica em torno do Flamengo? A sua percepção pode ajudar a entender o impacto real dessa história dentro da nação. Outra questão que mexe com a torcida é o possível efeito disso nas próximas partidas. Você sente que o Flamengo já foi prejudicado por arbitragens recentes? Muitos torcedores afirmam que certas decisões levantam suspeitas, enquanto outros acreditam que tudo faz parte das oscilações naturais do futebol. Qual lado você vê como o mais próximo da realidade? A sua opinião é essencial para medir o sentimento geral da nação. E se essa declaração for investigada a fundo, qual deveria ser a postura do clube? Acredita que o Flamengo deve pressionar por esclarecimentos imediatos, exigir investigação formal ou adotar uma postura mais estratégica, aguardando fatos concretos? Como você acha que a diretoria deveria agir para proteger o clube e evitar que esse tipo de rumor afete o ambiente interno? Por fim, queremos saber, na sua visão, esse episódio pode ser apenas o início de algo maior? Você sente que existem mais situações obscuras que ainda não vieram à tona no futebol brasileiro? Ou esse rumor é um ponto fora da curva, sem maiores consequências? Deixe sua opinião, ela faz diferença, provoca debate e ajuda a construir a voz da maior torcida do país. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.